Glória a Deus. Querida igreja, a paz do Senhor. Obrigada, minha irmã. Por favor, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11. Prometo ser breve e sucinta nas minhas palavras e fiel a Deus naquilo que Ele colocou no meu coração nesta noite. A gente fica até sem palavras, né? Diante de um grande testemunho que por si só já é uma pregação acerca do Deus que faz milagre. Meu coração está acelerado, parece que é a primeira vez que eu subo no púlpito para ministrar a palavra do Senhor. Porque eu sei quem está presente aqui nesta noite. E o meu corpo teme e treme diante do poder soberano desse Deus. João, capítulo 11, a partir do verso 1 até o 4. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu gostaria que você escolhesse uma pessoa e ministrasse esta palavra sobre ela e dissesse assim para ela: esta enfermidade não é. Diga com segurança: não é. Diga: não é. Pergunte a essa pessoa assim: você está me entendendo? Diga assim: não é para a morte. Diga: é para a glória. É para a glória de Deus. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Muito rapidamente eu gostaria de entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Este texto que nós estamos acostumados a ouvir acerca de um grande milagre que o Senhor fez em Betânia, que aparentemente, repito, aparentemente, o milagre que a gente encontra no capítulo 11 trata-se da ressurreição de Lázaro. Quem lê o capítulo 11 em busca de encontrar apenas um Deus que chama o morto à vida, vai achar que o único milagre que o Senhor realizou aqui foi o milagre na vida de Lázaro. Entretanto, orando a Deus e sendo ministrada pelo Espírito Santo, lendo a palavra do Senhor, trouxe-me Deus à mente, a iluminação da palavra, me mostrando que o Senhor não realizou apenas um milagre em Betânia. Porque ali, apesar de chegar um recado, haviam
3 enfermos. Quantos enfermos? 3 enfermos. E por que a gente dá tanta notoriedade apenas ao milagre que acontece na vida de Lázaro? Porque existem coisas na nossa vida que parece que passam despercebido. Porque parece que tem outras coisas que são muito mais importantes, em detrimento a outras coisas que são tão mínimas. Por que a gente vai dar notoriedade àquilo que é tão pequeno, quando a gente vai relacionar isso com algo tão grande, com outros problemas tão maiores, com outras enfermidades tão maiores? É como se eu estivesse dizendo para você: como eu posso comparar um resfriado, uma gripe, com um câncer, por exemplo? Coisas que passam despercebidos, são tão pequenas. Mas este Deus é tão poderoso, é tão soberano, é tão forte, mas ao mesmo tempo tão sensível, mas ao mesmo tempo tão acolhedor, que Ele olha para nós, nos nossos detalhes. E aquilo que muitas vezes passa despercebido até por nós mesmos, acerca de nós, não passa despercebido pelos olhos do Senhor. Havia muitas coisas que precisavam ser feitas, milagres que precisavam ser realizados, e este milagre era para toda a casa. Repita comigo: o milagre era para toda a casa. Só que você vai ver que Lázaro adoece. E quando Lázaro adoece, parecia que tudo estava normal. Era um dia como outro qualquer. Lázaro enfermou. E quando ele adoece, agrava-se a sua enfermidade, aumenta o desespero e a ansiedade, de maneira que quando estava a situação tão grave, a ponto de já estar quase a morrer, alguém atenta que Jesus estava por perto. E coisa boa é no momento da adversidade saber, olhe para cá por favor, que Jesus está por perto. Você crê que Jesus está por perto aqui nesta noite? Você crê? Você entendeu que eu falei há poucos minutos que o milagre contemplava toda a casa? Diga amém. O milagre que alguém esperava que acontecesse apenas na vida de Lázaro, mas Jesus já havia passado a casa em revista, e ele sabia que, por mais simples que parecesse, ainda tinha alguém que precisava ser visitado por ele, e não era somente Lázaro. Porque muitas vezes, enquanto estamos clamando pelo milagre de alguém, estamos tornando o nosso tão pequeno, porque a gente olha para a situação de alguém, pastor, e diz assim: eu não tenho nem coragem de pedir nada para mim. A gente passa por cima das nossas próprias necessidades para clamar ao céu pela necessidade de alguém. Eu já vivi isso. E eu tenho certeza que muita gente que está aqui me ouvindo, principalmente mães, pais, às vezes a gente adoece, mas se um filho adoece, nós não estamos doentes. A gente está clamando pela saúde do filho. Eu já vivi isso. Porque um dia eu fui chamada para orar por mulheres que não podiam gerar, levando comigo um tumor do tamanho de uma laranja que me impossibilitava de gerar, levando a minha dor, sucumbindo
mas estava ali com as mãos estendidas, orando pela dor de alguém que eu julgava ser maior do que a minha. Quantas vezes estamos clamando pelo milagre de Lázaro e escondendo as nossas próprias enfermidades? A Bíblia diz que Jesus espera, recebe o recado, mas não é refém da necessidade. Sabe a situação caótica em que se encontra, mas não é refém das nossas ansiedades. Apesar de conhecer as nossas angústias, Ele não acelera o tempo para atender a nossas ansiedades, porque Ele é o próprio tempo, Ele é o dono do tempo, Ele tem o controle do tempo. Nada acelera a mão de Deus. Alguém manda avisar para ele, mas o recado era: o teu amigo, aquele que o Senhor diz que ama, como se alguém estivesse exigindo de Deus, de Jesus, que provasse o amor que dizia que sentia, como se Ele precisasse provar alguma coisa para nós. Escute, eu preciso lhe dizer nessa noite que Ele prova o seu amor na doença e na cura. Ele prova o seu amor na providência, mas também prova na escassez. Ele revela o seu poder no sim, mas também revela a sua soberania no não. Porque Ele é Deus. Naquele dia, justamente no dia que aquela família mais precisava do sim, a Bíblia diz, Jesus disse: não, agora não. As coisas pioraram, a esperança acabou. E é justamente agora que Jesus resolve aparecer. Ele escolhe o fim da festa. Ele escolhe o fim da situação, o fim da história. E entra em Betânia com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Aleluia. A Bíblia diz que acontece duas coisas quando Lázaro morre. Primeira coisa que acontece quando Lázaro morre, escute. Vocês já ouviram falar nas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, sim ou não? Se eu for perguntar aqui até uma criança quem era Marta e quem era Maria, ela vai saber distinguir muito bem o comportamento de cada uma delas. A gente sabe como Marta servia ao Senhor. A gente sabe que Marta servia, estava ali naquela linha tênue entre servir a Jesus e fazer as minhas próprias coisas, cuidar da minha própria casa, resolver os meus próprios problemas, cuidar da minha própria vida. Entre servir a Jesus e cuidar dos meus próprios negócios. Entre servir a Jesus e fazer aquilo que eu julgava importante. Entre servir a Jesus, mas dar prioridade a outras coisas. Entre servir a Jesus, mas não dar prioridade à presença dEle, porque tem outras coisas na minha vida que não podem esperar. Essa era a vida de Marta, que dava para ele o que sobrava do seu tempo. Depois de resolver tudo que ela tinha para fazer, aí ela oferecia o que sobrava do seu tempo para Jesus. Já Maria não. Vocês sabem que Maria, e a própria Bíblia faz questão de mencionar no início do capítulo 11. Por que você acha que a Bíblia abre um parênteses para dizer quem era esta Maria? Como se quisesse lembrar a quem estava lendo. Esta Maria aqui é aquela mulher que um dia ela pegou um bálsamo, um unguento de grande valor, e ela decide abrir mão, priorizar, entregar, quebrar e derramar no seu Senhor. Maria é aquela que quebrou um protocolo.
na sala da casa de um crítico, sabendo que estava sendo exposta à opinião contrária de alguém que ia dizer: para que esta mulher está fazendo isso? Ela solta os cabelos e faz o que nenhuma mulher podia fazer. Ela rompe um protocolo, quebra uma barreira, somente para dizer a ele: eu estou disposta até a ser julgada, criticada, ridicularizada, mas eu quero te entregar o que ninguém aqui é capaz de te dar. Podem falar, podem dizer, eu vou soltar os cabelos. Ela enxuga com os seus cabelos em sinal de intimidade. Alguém olha e não entende. E o texto vai falar que esta Maria aqui era justamente esta mulher. Era aquela que quando Jesus entrava na casa, ela parava tudo e dizia: os pratos esperam, a casa espera, a vassoura espera, o fogão espera, a pia espera, a presença dele está na casa, os negócios esperam, as coisas esperam. Eu tenho uma prioridade. Só que acontecem duas coisas quando Lázaro morre. Primeira coisa que acontece: Marta para. Vê uma Marta, como a gente costuma ver no texto, ligada no 360, assoviando e chupando cana ao mesmo tempo. Esta mulher parar, tem alguma coisa errada. Marta para por causa da tragédia. Marta para por causa do luto. Marta para por causa da dor. Marta para por causa da mensagem emitida que não teve resposta em tempo hábil. Ela paralisa o seu serviço, o seu trabalho, o seu desenvolvimento, o seu desempenho. Ela não consegue mais ser a mesma mulher. Quando Jesus chega, a primeira coisa que acontece, Marta sai da atividade, corre para os pés de Jesus, coisa que ela nunca tinha feito antes. Agora Marta encontra tempo para priorizar a presença de Jesus. Agora Marta entende que coisas precisam ficar para depois. Quando o negócio fica estreito, não tem outra saída a não ser os pés de Jesus. Marta para e diz assim: não adiantou nada eu ficar nesse corre-corre, não adiantou nada eu ficar no ativismo, porque na realidade não são as coisas que eu faço, é o tempo que eu dedico a Ele que vai fazer as coisas mudarem. Quem sabe Marta não estava adoecida pela doença do ativismo que tem adoecido tantas pessoas, que tem deixado a gente no automático, no botão do liga e desliga, o botão que a gente aperta quando chega no culto, senta na cadeira, liga o botão, levanta a mão, dá glória, repete o que o pregador pede para falar, repete o que o cantor pede para dizer, e a gente fica ali no modo automático, fazendo as coisas pelo costume, pelo dia a dia, pela normalidade. E a presença de Deus vai passando, e parece que a gente não está percebendo, porque estamos tão envolvidos nas nossas atividades, nos nossos negócios, nas nossas coisas, que não conseguimos priorizar o básico, o simples, que é estar num lugar como esse e não precisar que ninguém mande você levantar a mão para dar glória, porque você sabe que o ambiente é de glória, porque você sabe que o ambiente é de gratidão, porque você sabe que quem está na casa merece o teu louvor e a tua adoração. Existia Maria,
que a Bíblia vai dizer, escute, que quando Jesus chega em Betânia, Marta corre. Olha que coisa interessante que acontece. Quando Jesus chegava na casa de Marta, Maria e Lázaro, Marta continuava em atividade e Maria parava tudo para priorizar a presença dele. Mas quando chegou a morte de Lázaro, inverteu a situação. Marta para a atividade e corre para os pés dele. Maria, que estava acostumada a quebrar tudo na presença dele, a entregar o que ela tinha de melhor, ficou em casa. Percebe que a dor, ela se manifesta na vida de cada um de uma forma diferente. Percebe que cada um tem uma forma de reagir quando chega a notícia, o diagnóstico, a crise. A Bíblia diz que Maria, que estava acostumada a estar constantemente na presença dele, priorizando ele, servindo a ele, ouvindo ele, ela não consegue se levantar do chão. Ela continua paralisada. Agora a gente tem Marta sem atividade, pastor, e Maria paralisada também na atividade do serviço, de priorizar a presença de Jesus. Aí a Bíblia diz que quando Marta encontra Jesus na entrada da cidade, corre para questioná-lo acerca do tempo que passou. Se o Senhor estivesse aqui, como se estivesse dizendo para ele, se o Senhor estivesse chegado um pouquinho mais antes, a situação não precisava ter chegado a tal ponto. Quando muitas vezes nós questionamos e dizemos para ele, se o Senhor tinha poder para evitar isso, por que o Senhor não evitou? Se o Senhor podia impedir que a situação chegasse a este ponto, por que o Senhor não impediu? Porque o Senhor não evitou. Marta questionava. Marta queria respostas. Porque muitas vezes a dor e o adoecimento que está dentro de nós nos leva a ficar rodando em busca de respostas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Marta com a síndrome da repetição, só queria saber por que ele não fez. E Maria com a síndrome do esgotamento, eu não tenho forças para me levantar. Mas ambas estavam apenas desejando o milagre de Lázaro. Jesus chega na cidade e antes de perguntar onde está Lázaro, oh meu Deus, como ele entende de prioridade, ele olha para Marta, Marta acelerada, pastor, e dizendo, por que o Senhor não chegou? Eu quero resposta, eu quero solução, porque o Senhor não veio. Ele faz uma pergunta para ela: onde está tua irmã? Marta dizendo, por que o Senhor não evitou a morte de Lázaro? E Jesus dizendo, eu vim aqui não só para dar vida a Lázaro. A morte que eu queria evitar era a sua e a de Maria. Porque você está sofrendo pela morte de um, e eu vim para não ter morte para os três. Porque a casa toda me interessa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, a sua casa interessa para Deus completamente. Faça assim, toda casa, toda casa, toda casa interessa, toda casa interessa. Deus tem interesse em toda a casa. Quando ele chega em Betânia, ele não só chega para salvar a Lázaro, ele chega para salvar Marta do seu ativismo e ensinar a ela o que é prioridade. Ele chega
para tirar Maria do chão. Ele chega para colocar Maria de volta no lugar onde ela sempre viveu, nos seus pés. Ele chega para começar de novo. Ele chega para trazer de volta. Ele chega para reconectar. Ele chega para novamente se relacionar. E ele sente falta, não somente do Lázaro que está morto, mas também da Maria que não está mais no mesmo lugar, apesar de estar viva. Tem gente que não está mais no lugar porque morreu. Morreu na fé. Morreu na caminhada. Mas tem gente que está viva, mas está como se estivesse morta. Porque ele chegou na cidade, mas alguém continua prostrada, dizendo: não tenho força para levantar, apesar de saber que ele está aqui. Mas ele entra não só para fazer Lázaro sair daquele túmulo, mas para fazer Maria sair daquele chão. O mesmo Deus que esteve interessado em tirar Ana Liz da UTI. O mesmo Deus que esteve interessado em me levantar de uma cama no estado vegetativo, onde o médico disse para minha mãe: leve a sua filha para casa para morrer em casa, porque aqui não há lugar. Não temos mais o que fazer. É o mesmo Deus que ainda visita o que está vivo e diz assim: eu quero você de volta nos meus pés. Eu não sou apenas o Deus que vai buscar o que está lá dentro do túmulo. Eu também sou o Deus que vou buscar quem está dentro de cá. O Deus que visita túmulos é o Deus que visita lares. O Deus que visita a sepultura é o Deus que entra nos prostíbulos, nas bocas de fumo, nos bares, nas discotecas. É o Deus que entra nos sanatórios. É o Deus que entra na casa de Jezabel. Ele achou e me cama. Ele é o mesmo. A pergunta que está ecoando aqui nesta noite é: haveria alguma coisa muito difícil ao Senhor? Tem gente que está clamando por Lázaro porque não acredita mais que Deus se importa com Maria. Mas sabe o que foi que ele disse para Marta? Vai buscar tua irmã. Antes de perguntar: me mostra onde Lázaro está, ele disse: vá buscar Maria. Porque tem milagre para ele, tem milagre para ela. Ele disse: vai buscar quem está dentro de casa. Porque há uma preocupação aqui nesta noite. Eu digo isso por trás do Espírito Santo de Deus que me revela a palavra. Alguém está preocupado com quem já está morto e cheirando mal. Só que o Senhor está nos trazendo um alerta. Tem gente que está lá dentro, tão pertinho de você, e já não está mais como antes. Já morreu e você nem viu. Mas Ele está dizendo: eu vi quando você morreu e continua fingindo que está vivo. Eu vi quando você morreu, mas continua tentando ser funcional. E nesta noite Ele veio para dizer a você, assim como Ele disse para Marta: eu não começo nada na tua casa sem que Maria volte para o lugar onde ela sempre esteve. Quando Marta chega lá e diz assim: Maria, Jesus está mandando tu voltar.
mestre está aqui e te chama. Maria, o que tu está esperando que ele faça lá no túmulo vai começar aqui dentro de casa. Maria vai começar por nós. Maria vai passar por nós. Maria tem a ver conosco. Maria, ele está dizendo: começa você, levanta você, volta você, porque de Lázaro cuido eu. Eu não tenho mais outra mensagem para pregar, mas eu tenho um recado para Maria. Ele está dizendo: o que tu estás me pedindo para fazer lá, eu vou começar aqui e eu vou começar em você. E se você estiver aqui, me ouve. Eu te dou 1 minuto para você se levantar do teu lugar, correr para o altar, porque eu quero orar pela tua vida. E o dono da vida está dizendo: eu vou te ressuscitar. Eu vou começar de novo. Eu vou fazer a chama arder de novo. Eu vou te reiniciar de novo. Eu vou me relacionar contigo de novo. Comece em você, comece em você, comece em você. Onde é que está? Onde é que está? Venha, 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 venha com pressa, eu não tenho tempo. Eu quero orar por alguém aqui nesta noite. Maria, o mestre está aqui e te chama. Ele está dizendo: eu só começo quando você voltar. Eu só opero quando você voltar. Eu só realizo quando tu levanta. O milagre passa por você, mulher. Ei. Gente que está lutando para parecer que está do mesmo jeito, mas o Senhor está dizendo: eu conheço a tua alma. Eu sei que as coisas não são como antes, mas Ele está dizendo: eu vou começar de novo. Onde é que você está? Venha. Eu quero orar pela tua vida, porque o milagre nesta noite é você. E o meu Lázaro, como é que fica? A história termina com Maria e Marta caminhando juntas. Diga juntas. Diga juntas. Caminhando juntas em direção ao sepulcro. Juntinhas. Vamos, mulher. Vamos juntas contemplar de perto o que Ele tem para fazer na vida de Lázaro. E elas foram. E quando chegaram diante do túmulo, Ele dá uma ordem: tira o impedimento, porque eu vou começar a operar. A família já estava reunida. E pensa no negócio que Jesus gosta de fazer: é milagre para reunir uma família. Maria e Marta já estavam do lado de fora, somente esperando. Já pensou se Ele deixa Maria dentro de casa onde estava? Marta chega sozinha diante do túmulo. A família estaria incompleta. Mas já foi cantado aqui: Deus é Deus de totalidade. Diga comigo: Deus vai fazer um milagre. E este milagre reunirá novamente a família. E Ele dá uma ordem: Lázaro, Maria já está aqui. Marta já está aqui. O cenário já está pronto. A família já está te esperando. Só falta você, Lázaro. Lázaro, vem. Não foi somente um milagre físico.
Deus, Ele visitou todas as áreas da vida daquela família, como Ele está fazendo aqui nesta noite. As ataduras que impediam o movimento para fora foram tiradas, removidas. E quem estava paralisado teve soltura para avançar. E o que estava travado precisou cair por terra, porque a ordem de Deus era para avançar. E o que estava bloqueando precisou ser removido, porque a ordem de Deus era para avançar. Ele está dizendo nesta noite: todo bloqueio, todo impedimento que estava impedindo o teu avanço está caindo, está caindo, está caindo, está caindo. Ele está dizendo: solta, porque eu chamei para avançar. Desamarra, porque eu chamei para avançar. Ninguém pode deter, ninguém pode manietar, ninguém pode amarrar, ninguém pode impedir quem Deus chamou para o avanço, para a continuidade. Você não vai parar. Notícias, diagnósticos, palavras contrárias não vai impedir que você caminhe. Eu quero finalizar a minha participação, por favor. E queria a ajuda de Vânia. Porque quando Ana Lise estava com uma febre que não baixava de jeito nenhum, eu estava no sofá da minha casa, orando por ela. E no meu coração veio um hino. Eu não canto, mas no meu coração veio um hino. E eu gravei um áudio para a Vânia e comecei a cantar para ela. Eu não vou cantar não, porque eu não quero ver vocês correndo daqui nem rindo da minha cara. Mas Vânia vai cantar. E enquanto ela canta, você que está enfermo nesta noite, você vai se levantar do seu lugar e você vai vir aqui à frente. Nós iremos orar por você. E assim como a morte ouviu a voz de Deus, aleluia, a enfermidade vai ouvir a voz do Senhor aqui nesta noite. E Deus vai deixar sinal nesse culto de ação de graça, para você saber que Ele é o Deus da cura e que a última palavra vem dele. Aleluia. Se você crê na palavra, se você crê no Deus que cura, é a tua oportunidade. É o teu momento. Levanta no teu lugar e vem aqui à